Olá, sou Giovana Campos, jornalista da Associação Médico Espírita do Brasil, e hoje vamos ter uma participação especial no nosso projeto Gotas de Consolação. Nós vamos ter uma representante do Departamento Acadêmico da Mi Brasil. Nós vamos falar com a aluna Luana Reis. A Luana faz medicina lá em Minas Gerais e ela tem um blog onde ela partilha várias experiências, sobre o dia a dia dela e sempre colocando uma ou outra gota de espiritualidade, fé, esperança. Bom, Luana, o que você pode falar para o pessoal que está nos acompanhando aqui no projeto Gotas de Consolação sobre essa força interna que nós temos para ter sempre uma esperança no nosso dia a dia? Olá, queridos amigos e amigas da Mi Brasil. Gostaria primeiramente de agradecer a oportunidade de estar aqui fazendo parte desse projeto tão inspirador, capaz de aconchegar e acolher um pouco nosso coração frente a tantos desafios dos nossos momentos atuais. A Giovana nos traz uma pergunta que acho extremamente pertinente esse momento que a gente está vivendo atualmente, da pandemia, do coronavírus, do Covid-19. Como despertar essa força interna de modo a nos trazer esperança frente a esses desafios? Sim, tenho refletido muito sobre isso nos últimos dias. Estou de quarentena desde o dia 16 de março, saindo para necessidades mínimas, como supermercado, farmácia. E frente a esses momentos, como sendo um estudante de medicina, envolvida de alguma forma também com a área de saúde, pude ter uma série de reflexões. Em meio a essas reflexões, estava eu nas redes sociais, quem não? E fortuitamente tive contato com um artigo escrito por um escritor e palestrante espírita chamado Alessandro Viana. E o título do texto era Quais são as orientações de Allan Kardec, frente a essa pandemia? Ele achou uma pérola em meio aos textos da Revista Espírita, na época do século XIX, e o título desse texto que ele encontrou, publicado em novembro de 1865, chamava O Espiritismo e a Cólera. Na época estava tendo pandemia de cólera que ceifou milhares e milhares de vidas, na Europa, no mundo naquela época, e os recursos em saúde disponíveis, tecnológicos, certamente eram muito inferiores ao que temos hoje. De todo modo, as reflexões e as orientações espirituais feitas por Kardec da época são extremamente atuais e extremamente congruentes com esse momento que estamos vivendo hoje, alguns anos depois, Então, pensando nisso, eu quis trazer um pouco dessas reflexões do Kardec e juntar com alguns pensamentos, algumas ideias que eu tenho tido. E elaborei 5 pontos que eu acho que são muito importantes para serem destacados. E dividir com vocês que, quem sabe, você não ajuda de alguma forma, não inspira também outras reflexões, que a gente pode tentar construir junto. A primeira coisa que eu venho pensando muito é a questão do isolamento domiciliar, A princípio possa ser visto como uma certa prisão, não pode sair e tudo mais, meu Deus, os meus dias costumavam ser tão cheios de atividades que se atropelavam, tem que ser produtivo e fazer, e realizar e trabalhar. Agora uma pausa, um momento para desacelerar. Quem sabe não seria também um convite a serenar a mente, o coração, acalmar um pouco os ânimos, tentar trazer uma nova perspectiva para a vida e para muitos dos momentos que temos vivido? Bom, esse seria o primeiro ponto. O segundo ponto é a questão da higiene. Eu achei que seria possível transcender um pouco isso, porque a princípio a higiene seria das mãos, A lavagem constante das mãos, a higiene das mãos, as mãos que trabalham, que cuidam, que aram quando bem intencionadas, mas também, por outro lado, podem ser usadas para atitudes ruins, Para desconstruir, para agredir. Sim, da mesma forma a nossa mente. Quem sabe não seria também um convite à higiene da nossa mente? A nossa mente, quando munida de pensamentos positivos e com boas vibrações, capaz de transformar estados de humor, transformar nosso bem-estar e daqueles com quem convivemos. Quando não está bem higienizada, quando não está bem equilibrada, pode também ter pensamentos negativos e desarmoniosos, capaz de trazer também consequências compatíveis com essas vibrações, com essa sintonia.
Bem, então esse seria o segundo ponto, né? Um convite à higiene não apenas das mãos, mas também do nosso campo vibratório. Terceiro ponto, que esse chama muito assim a prática, né? Dentro do isolamento, a gente fica obrigado, de certa forma, a estar em convívio constante com aqueles com quem convivemos e moramos, né? Os nossos familiares, nossos entes queridos, aqueles com quem desbravamos batalhas e lutas aí pela vida, que aconteça o que acontecer, estão do nosso lado, né? Com os defeitos ou as diferenças que possam haver. Nesse chamado a estar convivendo com eles, nós também nos deparamos muitas vezes com esses atritos, com essas desavenças. Por um lado, sim, mas quem sabe por outro, né, uma oportunidade de tentar trazer essa harmonia para o lar, tentar combater as nossas más inclinações, as nossas tendências, os nossos vícios de atitudes, aqueles reflexos, aquelas atitudes reativas. Quem sabe não seria uma oportunidade de repensar isso melhor, né, estando em frente a essa prova diária de uma forma mais constante, tentar rever algumas de nossas atitudes. Afinal, não dizia mesmo nosso querido Gandhi, né, um dos nossos missionários aí na Terra, seja a mudança que você quer ver no mundo. Às vezes a gente fica muito incomodado com atitudes que os outros têm, mas quem sabe a gente não pode dar o primeiro passo, né, frente a essa mudança. Esse seria o terceiro ponto. Bom, o quarto ponto, que também é muito importante, é a questão dos nossos hábitos, né? Mais uma vez trazendo para a prática. Quantos hábitos e hobbies e práticas nós deixamos de lado por causa da rotina corrida? E agora, estando dentro de casa, nesse desacelerar, nessa pausa, quem sabe a gente não pode voltar a fazer uma meditação, uma leitura, uma oração mais cuidadosa, mais entregue, livros que às vezes estavam de lado, séries que gostaríamos de ver, programas, a culinária, aprender umas receitas novas, tentar aprender uma nova habilidade de costura, tocar um instrumento, conhecer músicas e ter contato com conteúdos, fazer cursos online. São tantas coisas. É claro que às vezes é tanta coisa que dá até aquela sufocada, né? Um paradoxo da escolha. Mas com o tempo e acolhendo, né, nos respeitando a nossa velocidade mesmo, quem sabe a gente não consegue estruturar uma boa rotina nessa quarentena. Uma boa rotina matinal, uma boa rotina durante o dia, uma boa rotina noturna, inserindo bons hábitos, uma boa alimentação, dormindo bem, nutrindo tanto o nosso corpo quanto o nosso espírito, que muito demanda de nós ser nutrido com fluidos e energias de qualidade. E isso é um momento extremamente positivo nesse sentido. É claro que a gente também não deve se cobrar tanto, né? Já que eles dizem, nossa, hoje eu só fiquei deitada, só sentada, não fiz nada. Tudo bem, vão ter dias que a gente vai precisar mesmo só de não ter grandes feitos. Mas aí quem sabe amanhã não é melhor, né? Uma coisa que eu sempre peço muito em minhas orações, que eu possa hoje ser um pouquinho melhor do que eu fui ontem. Né? Eu acho que é uma boa postura que talvez a gente possa buscar diante da vida. E por fim, então, o último ponto, que eu considero o mais importante, de fato, por isso deixei para o final. Dentre tudo isso, da serenidade, do auto-melhoramento, da busca de viver o nosso dia melhor, tendo os ruídos externos silenciados e a rotina externa um pouco paralisada, quem sabe não seria uma oportunidade de olhar para dentro? Esse quarto, esse cômodo escuro que existe aí dentro do seu ser, da sua alma e do seu coração. Há quanto tempo você não abre essa porta? Não acende uma luzinha para olhar como está aí dentro, as nossas emoções, talvez algumas questões mal resolvidas, aquelas partes nossas meio obscuras da nossa sombra que a gente não gosta de olhar? Há quanto tempo a gente não tenta silenciar um pouco fora para olhar para dentro e ouvir esses ruídos internos? Fica aqui também um chamado para o autoconhecimento, para a introspecção, para a reflexão diária. E, dentre tudo isso, é muito interessante como uma doença que atinge um mundo tão agitado quanto o nosso, nos faz ter esse momento de desacelerar e de olhar para dentro. É um convite, então, a nos conhecer melhor. E talvez isso seja uma causa, uma consequência, um contínuo dentro de tudo isso que eu falei até então, nesses 5 pontos. E quem sabe também não tenha sido esse o chamado de Kardec naquelas orientações.
E acima de tudo, tem uma frase que eu gosto de dizer para mim que me serena muito e eu gostaria de compartilhar com vocês. Eu peço, para finalizar, Senhor, que eu possa vibrar com amor, a esperança e a leveza das crianças. E que com isso eu possa ter trazido um pouquinho de luz no dia de vocês. Um abraço.